Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 2. Convido os irmãos a se colocarem em pé comigo. Aquele que tem uma Bíblia, compartilhe com aquele que não tem, para que todos possam, assim, serem edificados com a leitura da palavra do Senhor. Nós não iremos sair, eu creio, deste capítulo, deste texto durante a mensagem, talvez uma ou duas vezes se sairmos, mas estaremos mais aqui focado no capítulo 21 de Apocalipse. Quantos acharam? Amém? Apocalipse 21. Amém. Amém? Ok, leiamos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por este momento tão especial que estamos passando, de culto, de adoração ao Senhor. Quero louvar o teu nome pelos dízimos e ofertas levantadas nesta noite. Que o Senhor possa abençoar cada vida que tem ofertado para a tua obra. Quero agradecer por cada visitante nesta noite. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada. Pedimos pela tua palavra, que ela possa ter livre acesso ao nosso coração nesta noite. Tire de nós todo pensamento, a preocupação, tudo aquilo que possa atrapalhar o entendimento, a concentração, o agir do teu Espírito na nossa vida nesta noite. Que possamos estar totalmente rendidos, abertos à ação do teu Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. As glórias do céu. As glórias do céu. Como eu gostaria, amados irmãos, de ter a revelação completa das glórias do céu. Mas há um hino que nós cantamos que diz que metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Como eu gostaria também de ter tempo para que de uma forma minuciosa pudesse expor para os irmãos toda as glórias dos céus revelada aqui na palavra de Deus. Nós não temos tempo para isto hoje à noite, mas nós podemos observar aquilo que um dia o Senhor Deus revelou ao apóstolo João. Nós podemos olhar neste tempo que nós temos, aquilo que um dia Deus mostrou para este homem, que um dia estava exilado na ilha de Patmos. É interessante que o apóstolo João, ele queria que nós entendêssemos que aquilo que ele estava vendo, ele queria que nós viéssemos de tal forma a saber o que ele estava contemplando, aquilo que o Senhor estava mostrando a ele. Versículo 1, ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra. Eu vi isso, eu não sonhei, ele está dizendo. Eu não tive apenas uma alucinação. Ele quer ter certeza, que nós tenhamos certeza de que ele viu isso. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Nós sabemos que esta natureza
Um dia ela vai ser completamente restaurada. Nós sabemos que nós temos um globo, um cosmo, que foi completamente afetado pelo pecado. Mas um dia o Senhor Deus vai fazer de novo um novo céu e uma nova terra. Deus, ele não vai criar um novo céu e uma nova terra. Ele vai restaurar este cosmo, aquilo que nós vemos, aquilo que nós conhecemos. Então, nós temos algumas razões pelas quais Deus fará isso. A primeira razão, que Deus irá restaurar e trazer um novo céu e uma nova terra, é para que esta verdade seja adaptada a os novos homens glorificados que habitarão ali. Nós, com o nosso corpo glorificado, nós um dia habitaremos neste novo céu e nessa nova terra. Amém? Então, é algo que será feito para nós, para todos aqueles que têm depositado a sua fé em Jesus Cristo. Note que João, ele não descreve com detalhes o novo céu e a nova terra. Mas João, ele descreve com detalhe a nova Jerusalém. Versículo 2. Mais uma vez, João, inspirado pelo Espírito de Deus, ele quer que nós tenhamos certeza de que ele viu. Então, no versículo 2, ele vai repetir de novo. E eu, João, o que diz? Vi, ele viu, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que nesse contexto de novo céu e de nova terra, haverá nesse contexto uma nova cidade, a nova Jerusalém. E a maneira como o Espírito Santo escolheu para nós termos uma ideia desta nova Jerusalém, ele inspirou João para falar dela como uma esposa adornada para o seu marido. Ele inspirou João para falar desta nova cidade, a nova Jerusalém, como uma noiva que está indo ao encontro do seu noivo, adornada com vestes de uma noiva casando. Todos nós sabemos a beleza de uma noiva. E todo mundo, ao entrar a noiva, todo mundo fica em pé e fica olhando. É belo. Não, eu estive visitando uma família semana passada e ela diz: pastor, o meu sonho um dia é casar de noiva. Eu quero casar assim. Eu falei, se tudo der certo, eu estou à disposição para fazer este casamento. As pessoas acham bonito e é lindo e é belo a noiva. Então o Espírito Santo leva João a comparar como uma esposa adornada para o seu marido. Mas ela está adornada, mas ela é, sim, amados irmãos, a esposa de Cristo, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, num sentido muito real, é a esposa de Cristo. Veja o verso 9 e o verso 10 do mesmo capítulo. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, João, e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade,
a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. A noiva de Cristo, nós sabemos que é a igreja glorificada. E esta nova Jerusalém, que é a igreja, ela é composta de todos os remidos de todos os lugares, os remidos de todos os tempos, estarão ali e habitarão nesta cidade. Esta nova Jerusalém, que é a esposa de Cristo, ela foi purificada pelo próprio noivo, pelo sangue de Cristo. O próprio Cristo lavou a sua noiva, o próprio Cristo adornou a sua noiva. E ele a apresenta como santa e imaculada, um dia apresentará. Essa noiva, ela foi comprada, ela foi amada, amparada, consolada, restaurada, e um dia será glorificada. Louvado seja Deus. Como é maravilhoso pertencer à igreja e ser a igreja. Não só pertencer, mas ser a igreja. Ai, Deus tem coisas maravilhosas para aqueles que são a igreja. Então não fique longe de uma igreja. Meus amados irmãos, quantos de vocês gostam de viajar, de conhecer lugares? Ah, eu gosto. Pena e não pena, que a gente viaja dirigindo e quem dirige não consegue ver muitas coisas. É bom quando tem alguém, você consegue, contemplar. As esposas têm esse privilégio. Mas hoje eu gostaria de vislumbrar com os irmãos, dar uma volta na Nova Jerusalém. Um dia nós iremos morar lá. Um dia nós habitaremos essa cidade. E é bom nós darmos uma passadinha pela fé até a Nova Jerusalém. Primeiramente, irmãos, no céu nós estaremos profundamente envolvidos com a presença de Deus. Um dia nós habitaremos nesta cidade, na Nova Jerusalém, e ali nós estaremos profundamente envolvidos com a presença de Deus. Versículo 3. E ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, ou seja, a moradia de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Por que o céu é céu? O céu é céu, irmãos, porque Deus está presente. Se Deus não estivesse lá, não seria céu. O céu é céu porque Deus está presente. E lá Deus vai habitar com o seu povo. Lá não vai haver separação mais entre nós e Deus. Nesta cidade, que vai ser uma cidade real, Deus fará o seu tabernáculo, moradia com os seus habitantes, com aqueles que foram redimidos, resgatados pela graça, por meio da fé em Cristo. Vai haver uma comunhão perfeita. Ele diz: João, eu vou habitar com vocês lá. Lá será a minha morada, o meu tabernáculo, e eu estarei para toda a eternidade com vocês. Graças a Deus. Então, não fique preocupado. Se o dia que estaremos lá, jamais teremos uma distância de Deus. Contemplaremos a sua presença diuturnamente para toda a eternidade. Ele morará conosco ali. No céu, na Nova Jerusalém, nós iremos habitar no fulgor da Nova Jerusalém, do brilho da Nova Jerusalém, da beleza da Nova Jerusalém. Está no versículo 11. E levou-me em espírito. Versículo 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe,
como cristal resplandecente. Interessante que a palavra de Deus diz que a Nova Jerusalém, ele tinha a glória de Deus. A Nova Jerusalém, ela vai refletir a glória de Deus, porque Deus estará presente. Interessante que João, quando ele vê a Nova Jerusalém com a sua glória, ele não consegue achar recursos para poder descrever esta glória. E João, então, ele busca estes recursos nas pedras preciosas. Algo que João encontrou que ele pôde comparar, usar em comparação com esta glória. Podemos dizer, então, que será uma glória indescritível, uma glória que não pode se descrever, Nathalie. Assim é a glória de Deus, é a glória indescritível. Vai haver um fulgor externo, glorioso. Ela é a noiva adornada para o seu marido. Mas esse fulgor da Nova Jerusalém não é somente algo externo, algo que João viu de fora. A parte interna da Nova Jerusalém também será gloriosa. Versículo 19, versículo 20. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era o jaspe, o segundo a safira, o terceiro a calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto a sardônica, o sexto o sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. João está dizendo de que os fundamentos da cidade é algo extraordinário. E ele compara esses fundamentos com 12 pedras preciosas. Pedras preciosíssimas. Uma beleza incomparável. Uma riqueza gloriosa, amados irmãos. E um esplendor extraordinário no interior desta cidade. Não há coisa feia, não há coisa escondida nesta igreja, na Nova Jerusalém. É algo maravilhoso. Viveremos no fulgor, no resplendor da Nova Jerusalém. Você tem passado momentos tristes e feios neste mundo? Um dia você habitará neste resplendor da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, queridos, é aberta a todos. Versículo 13. Do lado do Oriente, tinha 3 portas. Do lado do Norte, 3 portas. Do lado do Sul, 3 portas. Do lado do Poente, 3 portas. Tantas portas. Verso 25. E as suas portas, olha que bênção, não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Significa que ela não fechará de dia e não haverá noite? Significa então que elas estarão sempre abertas. Louvado seja o nome do Senhor. Estas 12 portas, elas estarão abertas, meus amados irmãos. Isso significa oportunidade abundante para aqueles que querem entrar. Isso significa que aqueles que querem compartilhar de um companheirismo com Deus que habita nessa cidade, aqueles que querem ter acesso à presença de Deus, poderão entrar por essas portas. Uma vez que os habitantes dessa cidade são povos de todas as línguas, tribos e nações. Os habitantes dessa cidade não houve para Deus acepção de pessoas. Deus tem salvo pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Não há preconceito nessa cidade. Ela estará aberta para todos.
Louvado seja o Senhor. Há um convite para entrar na cidade. Versículo 20, capítulo 22, 17. E o Espírito e a esposa, olha a esposa convidando, dizem, vamos ler juntos? E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Graças a Deus. Você pode ser um habitante dessa cidade. Se você ainda não tem Cristo, Ele te convida. Venha, venha, venha habitar. Venha ser um dos moradores desta cidade. Ela estará aberta a todos. Amém? Mas esta cidade na qual nós moraremos não é aberto a tudo. Ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Versículo 12, capítulo 21. E tinha, João está vendo isso, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas dos anjos, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Note que João está vendo essa cidade cercada com uma grande muralha. Quando diz muralha, logo nós pensamos em proteção. Logo nós pensamos em segurança. Essas portas, elas estão abertas, nós já vimos, diuturnamente. Mas nesse versículo diz que nessas portas abertas, cada uma delas tem um anjo. Cada uma dessas 12 portas, o Senhor colocará um anjo. Quem não entrará na cidade da Nova Jerusalém? Não entrará nessa cidade os não conversos, ou aqueles não convertidos. Eles não podem entrar na Nova Jerusalém. Versículo 8. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Oh, que tristeza! Mas é uma questão de escolhas. O texto está dizendo que estas pessoas não poderão entrar na Nova Jerusalém. E quando eu olho para este versículo, cai-se uma doutrina do homem. Há uma doutrina chamada universalismo. O que significa universalismo? Universalismo significa de que toda religião é boa. O universalismo prega de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. É mentira. Quando se diz, você que religião que é? E você diz, eu sirvo a Jesus. E alguém diz para você, não, toda religião é boa. Isso é mentira. Quando alguém diz para você que todo caminho leva a Deus, é mentira. Porque nós estamos vendo pessoas aqui que não entrarão na Nova Jerusalém, não entrarão no céu. Só entrarão ali aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo e decidiram entregar a sua vida a Cristo. Se você ainda não fez isso para você garantir a sua residência no céu, faça isso hoje à noite, em nome de Jesus. Faça isso hoje à noite. Pastor, eu quero crer em Cristo hoje à noite. Que eu não quero ficar fora da Nova Jerusalém.
E eu não quero ir para o lago de fogo e enxofre, eu não quero ir. A minha alma, eu não quero passar a eternidade neste lugar. Os irmãos sabem que eu tenho uma sobrinha que perdeu a mãe esses dias, uns 2 meses atrás. E nesta viagem que eu fiz essa semana, foi quando eu a vi depois que ela perdeu a mãe. Então eu e a Luciana sentamos com Samara para conversar com ela, para falar algumas coisas com ela. E ela falou algo para nós que nós não sabíamos. A mãe dela era uma crente em Jesus Cristo. E ela disse, pastor não, tio, né? Lá eu sou tio. Tio, o que me consola é saber aonde a minha mamãe está. Ela ensinou isso para nós. E eu creio, tio, que quando a mamãe chegou lá, com certeza ela não teve vontade de voltar. Porque o que ela contemplou lá, fez com que ela esquecesse tudo o que passou na vida dela. E ela contemplou aquele Jesus que ela serviu a vida toda. Ó, queridos, tenhamos essa certeza também, de que um dia, ao partir deste mundo, nós iremos para um lugar maravilhoso e contemplaremos o nosso Senhor. Amém? Quem não entrará na Nova Jerusalém? Aqueles que não creram em Jesus Cristo como seu Salvador. Segundo, não pode entrar na Nova Jerusalém nenhum pecado, algo ruim não entrará lá. Verso 27 do capítulo 21. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos aonde? Leiamos todos juntos. No livro da vida do Cordeiro. Note que a cidade ela está aberta a todos, mas não aberto a tudo. A tudo. A Nova Jerusalém é um lugar de santidade perfeita, é um lugar onde não vai haver contaminação. Quem irá morar lá? Somente aqueles que estão escritos no livro da vida. Quem está escrito no livro da vida? Quem tem colocado a sua confiança em Cristo Jesus. Você tem colocado? Você já entregou a sua vida a Jesus? Amém, irmão Antônio. Você será um morador deste lugar. Continuando, querido, falando ainda da Nova Jerusalém, estou encerrando. A Nova Jerusalém será um lugar de plena comunhão com Deus. Versículo 22 e 23. Diz assim, e nela não vi templo. Interessante, João olhou para lá e não viu templo lá. Porque o seu templo é o Senhor Deus. Eu estou no capítulo 21. Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Louvado seja Deus, irmãos. A Nova Jerusalém não vai ter templo. O próprio Deus é o templo. Ele é o templo. Ele habitará, né, a igreja habitará com Deus, e Deus habitará com a sua igreja. Quando diz não tem templo, significa que o nosso acesso a Ele é um acesso imediato à sua presença. Já imagine se tivesse templo lá, a multidão de remidos, né? Teria que esperar para poder entrar, para ter acesso a Deus. Como não há templo, todos podem ir à presença de Deus de imediato. Louvado seja Deus. Ele diz também que lá não vai haver sol e nem lua. Por quê? Porque a glória do Senhor iluminará a cidade. A glória do Senhor, ela vai brilhar em nós. Nós andaremos sob a sua glória. Isso é maravilhoso. Já pensou? Andar sob a glória do Senhor? Isso é algo fantástico, extraordinário. E ultimamente, querido, a Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus.
capítulo 22, versículo 1. Diz assim: e mostrou-me um rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quantos rios tinha no jardim do Éden? 4, né? 4 ou 5? Depois nós contamos. Mas tinha mais de 2. Na Nova Jerusalém, amados irmãos, terá apenas um único rio. Amém? É o rio da vida. Da onde ele vai fluir? O texto diz que ele flui do trono de Deus. Esse rio simboliza a vida eterna, a salvação perfeita e gratuita. E por onde esse rio passar, Vitor, na Nova Jerusalém, ele vai trazer vida, cura, salvação. Por quê? Há um cântico muito lindo falando sobre este rio, por onde este rio passar, tudo ele vai transformar, porque ele leva a vida do próprio Deus. Ele vai levar vida do próprio Deus a todos os moradores da Nova Jerusalém. Mas, na Nova Jerusalém, irmãos, está o trono de Deus. O Deus está lá. Quando fala de trono, significa de governo de Deus. Estará lá, por meio de Jesus Cristo. Na Nova Jerusalém haverá propósitos. 3 propósitos. Versículo 3 do capítulo 22. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono do Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Poxa, pastor, eu queria ir para Nova Jerusalém para mim ficar sossegado lá, colocar uma rede lá, né? E deitar. Mas o texto diz que lá os seus servos o servirão. Nós iremos servir ao Senhor lá. Mas é diferente, lá o trabalho será deleitoso. Aqui nós servimos ao Senhor, mas nós somos perseguidos, nós nos cansamos, nós nos desanimamos. Tanto que Apocalipse 14, 13 diz que os salvos vão descansar dos seus trabalhos, das suas fadigas. Hebreus vai dizer de que ainda há um repouso para o povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Então este é o primeiro propósito. Os seus servos o servirão. Estaremos servindo ao Senhor. Segundo propósito da Nova Jerusalém está no versículo 4, veja comigo, versículo 24, me perdoe. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra. Onde eu estou, meu amado irmão? Versículo 4 mesmo, eu estou lendo 21, 24, mas é 22, 4. E verão o seu rosto, e as suas testas estará o seu nome. Lá você vai servir ao Senhor. E lá você vai ter intimidade com o Senhor. Você vai ver o Cristo face a face. Você vai ver o rosto do Senhor. Qual é a grande ambição deve ser nossa da Nova Jerusalém? A nossa ambição, amados irmãos, não são as ruas de ouro. A nossa ambição não deve ser os muros de jaspes luzentes. A nossa ambição não deve ser as mansões ordenadas por pedras preciosas. Qual deve ser a nossa ambição? Hei de ver meu Redentor, amém? Redimido junto dele eu hei de estar. Lá nós contemplaremos Cristo face a face. Verei meu Redentor. Louvado seja Deus. Veremos o nosso Salvador. E o terceiro e último propósito que encontramos aqui está no versículo 5. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. Veja as últimas palavras. E reinarão para todo sempre. Terceiro propósito é que nós iremos reinar com Cristo.
Deus não nos salvou apenas para irmos para o céu. Ele nos salvou para reinarmos com Ele no céu. Louvado seja Deus. Ele não apenas nos levará para a glória, mas também para um trono. Para um trono, meu amado irmão. Não seremos apenas servos do céu, mas seremos príncipes do céu, juntamente com o Salvador. Cristo vai compartilhar com a sua noiva a sua glória, sua autoridade e seu poder. Nós reinaremos para todo sempre com Cristo. Você está preparado para ir para esse lugar? Você já entregou a sua vida a Cristo? Esse lugar glorioso? Quais são as lições que nós podemos olhar para a palavra de Deus e ainda tirar sobre o céu? Porque o céu, meu querido, é algo que vai acontecer na nossa vida. Mas amanhã, pastor, o que esta mensagem pode, numa maneira prática, afetar a minha vida, o meu viver a partir de hoje? Primeiramente, Jesus nos alerta a juntarmos tesouros no céu. Começa amanhã a juntar tesouro lá. Começa a viver para Cristo. Ganhar almas para Cristo. Você estará juntando tesouro lá. Segundo, Paulo vai nos dizer que nós devemos começar a pensar nas coisas do alto e não nos que são da terra. Quais são? Onde estão os seus pensamentos? Está apenas no seu trabalho, na sua família? O seu pensamento está apenas na pandemia, nas mortes? Paulo diz: pare de pensar apenas nas coisas terrenas. Pense nas coisas do alto. Isso é prática do céu. Isso é viver o céu. É pensar nele a partir de amanhã. Terceiro, santidade. Porque a palavra de Deus em 2 Pedro vai dizer: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais achados imaculados, inculpáveis, em paz. Consagre a sua vida a Cristo. Porque o céu vai ser algo glorioso, mas nós precisamos viver o céu já. Uma vida santa, uma vida comprometida, uma vida firmada em Jesus. Se há algo na sua vida que não diz respeito aos céus, a uma vida de pureza, a uma vida que não glorifica a Deus, em nome de Jesus, tire isso da sua vida, querido. Porque o cidadão do céu, da Nova Jerusalém, não pode compactuar com coisas que entristece o Senhor do céu. Isso é prática do céu. Terceiro, o céu também nos ajuda a enfrentar o sofrimento dessa vida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque eu estou certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você está sofrendo, você perdeu alguém que você ama, você está preocupado com algo, com trabalho, com desemprego. A glória do céu. As aflições que você está passando aqui, não dá para comparar com a glória que em nós, em você, um dia há de ser revelada. Um dia tudo isso vai passar. Creia, confie que Deus preparou algo glorioso e grandioso para você. Agora nós estamos no campo, de batalha, de luta. Mas um dia gozaremos para toda a eternidade de um viver glorioso ao lado de Cristo. E a última aplicação que eu gostaria que você saísse daqui a respeito do céu. Não tenha medo da morte. Pastor, mas eu tenho medo terrível de morrer. Eu estou com medo de pegar essa pandemia, acho que eu não vou vir mais nem nos cultos mais. É verdade, nós precisamos tomar cuidado. Mas não ter medo da morte. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
O céu, essa glória celestial deve tirar o nosso medo da morte, Lucas. Para mim, o morrer é Cristo, o viver é Cristo, o morrer é lucro, irmão. Se eu partir hoje é lucro. A mãe da minha sobrinha Samara, ela está no lucro agora. Então essas são as aplicações desta vida, desta mensagem do céu. Uma vida de santidade, uma vida sem temor, uma vida não olhando para os sofrimentos deste mundo, mas olhando para a glória celestial. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero te perguntar hoje à noite, aonde você tem colocado o seu coração, querido? Aonde você tem colocado o seu coração? Qual é o seu destino? Você sabe o seu destino? Esta semana, eu estive passando com o Dr. Lima. Essa semana passada. E eu sempre gosto de conversar com pessoas. E estava lá um homem chamado Paulo. E ao ouvir ele conversando, eu falei, esse homem é um homem de fé. E eu falei, e aí nos chamaram, eu fui na frente, no corredor esperando, e o seu Paulo sentou perto de mim, e eu disse, seu Paulo, tenho visto que o senhor é um homem de fé. Sim, sou um homem de fé. Eu disse, quando chegar o número do Senhor, porque todos nós temos um número, uma senha, e vai chamar qualquer dia, e nós vamos embora. E eu disse para ele, quando chegar o seu dia, o senhor tem certeza que o senhor irá para o céu? Ele disse, pastor, ele disse, Senhor, eu tenho. Falei, muito bem. Por que o Senhor tem? Porque não basta você dizer que vai para o céu. Você tem que saber o porquê você vai para o céu. O que te levou ao céu. E ele disse, eu não sei, mas eu vou. Eu disse a ele, só tem um meio. Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, falei, é isso, é Jesus. E hoje à noite talvez você tenha dito, ou talvez você não tenha certeza para onde você vai. Jesus vai te colocar na Nova Jerusalém. Então hoje à noite, entregue a sua vida a Jesus. Creia nele como seu Salvador. Não saia daqui hoje à noite incerto do seu destino eterno. Baixe a sua cabeça, eu quero orar. Soberano e eterno Deus, graças te damos pela tua palavra. Hoje à noite, o Senhor conhece cada vida, cada coração. Pai, se há alguém hoje à noite que ainda não tem certeza se irá para o céu, eu peço que o Senhor convença essas vidas hoje da necessidade de receber Jesus como Salvador. Que o teu Espírito convença-o, em nome de Jesus, ainda de cabeça baixa. Alguém hoje que poderia dizer, pastor, Deus falou no meu coração hoje à noite. Ore por mim. Alguém assim, eu quero orar por você. Em algum ponto, algum momento dessa mensagem, Deus falou ao seu coração, levante a sua mão. Alguém hoje, amém, querido, Deus te abençoe. Alguém aqui que poderia dizer, pastor, eu não conheço Jesus ainda, mas eu tenho visto que há algo acontecendo na minha vida, e eu sei que é Deus trabalhando para que eu possa me aproximar do seu Filho Jesus. E hoje eu compreendo, e hoje à noite eu quero receber Jesus como Salvador. Eu quero esse Cristo Salvador na minha vida. Alguém assim, sem medo e sem vergonha. Levante a sua mão, em nome de Jesus. Alguém? 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 Ainda de cabeça baixa, estarei orando. E logo após orarmos, nós teremos um especial. E assim estaremos encerrados. Pai Santo, obrigado hoje à noite, porque o Senhor nos conduziu até as mansões celestiais. E isso com certeza, Senhor, revigorou a nossa fé, a nossa esperança. Estamos saindo daqui mais felizes, mais edificados e fortalecidos na fé.
Obrigado porque temos um lugar preparado para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Nós iremos